fica show. E aí vocês podem acompanhar depois ou voltar em alguma parte que vocês queiram também, tá bom? Eu vou projetar uma apresentaçãozinha aqui que eu fiz para vocês, mas, na verdade, eu queria falar que, assim, obviamente que a gente vai passar matéria ao longo de todas as aulas aí de física, acho que o Leandro, que é o outro professor, ele já deve ter comentado com vocês na aula passada, porque o nosso objetivo é realmente deixar vocês o mais preparado possível para o Enem e para os vestibulares que vão cair no final do ano, mas o mais importante, na minha opinião, é vocês entenderem a matéria. Então, assim, se vocês não entenderam alguma coisa que eu passei, cara, podem me parar 500 vezes se for preciso. Qualquer coisa na aula que vem, a gente volta da parte que a gente parou, não tem problema nenhum. O mais importante é vocês entenderem, tá bom? Na velocidade de vocês, sem problemas. Sintam-se à vontade para abrir o microfone, eu não vou ficar pedindo para vocês se apresentarem, nada disso, até porque o Leandro já deve ter feito isso na semana passada. Mas se vocês quiserem falar, não tive isso ainda na escola, tenho um pouco de dificuldade, sem problema nenhum. De verdade, sintam-se à vontade para abrir o microfone. A ideia é realmente a gente ter muito mais um papo aqui do que uma aula em si, tá bom? Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Todos? Estamos. Beleza, obrigado. Boa, gente. A matéria da aula de hoje vai ser movimento retilíneo uniformemente variável. Eu não sei se vocês já ouviram falar esse termo, ele é um pouco grande, pode ser até um pouco assustador, mas não é nada hiper mega complexo e a gente vai conseguir destrinchar isso aqui o máximo possível, tá? Eu vou dar aula para vocês agora, eu sou o Fábio, como eu já falei, e o Leandro, ele vai dar aula das 10 horas, que é exatamente essa mesma aula aqui, com a mesma apresentação de slides, e se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a isso, ou em relação a qualquer outro tema de física, vocês podem mandar para qualquer um de nós dois, a gente vai buscar ajudar ao máximo, beleza? Bom, vamos lá. Só retomando um pouquinho, na aula passada, o Leandro passou para vocês a ideia de movimento retilíneo uniforme. E o que é o movimento retilíneo uniforme, só para relembrar? É basicamente um movimento com velocidade constante. Então, um carrinho que ele está numa estrada e ele anda constantemente a 50 km por hora. Ele não varia essa velocidade. Durante todo o trajeto dele, ele vai estar a 50 km por hora. Ou senão, a gente que vai caminhando até o mercado. A gente vai, sei lá, 5 km por hora na caminhada durante o trajeto inteiro, sem mudar essa velocidade. Basicamente é isso, tá? E aí, a gente tem o conceito de velocidade média, que nada mais é do que essa velocidade constante, tá? Essa formulinha aqui, o Leandro, ele deve ter passado para vocês na aula passada, e olhando assim, pode parecer um pouco coisa demais para a gente entender, mas se a gente pensar ΔS, esse delta aqui, que é esse triângulozinho, ele não significa nada além do que variação em física. E o que significa S, professor? Significa a posição. Então, vamos supor que eu estou numa estrada e eu parto do quilômetro 0 e eu chego no quilômetro 100. A minha posição final, que é o SF, vai ser o 100. E a minha posição inicial, que é o SI, vai ser o 0. Se a gente fizesse 100 menos 0, por exemplo, a gente vai chegar à conclusão que eu me desloquei, e ΔS significa deslocamento, 100 km. Tá? ΔT é a variação de tempo. Então, provavelmente, eu vou partir o cronômetro quando o cronômetro estiver no 0. Então, o meu tempo inicial ele vai ser 0. E, sei lá, se eu chegar no final dos 100 quilômetros com 1 hora, por exemplo, que seja, o meu tempo final vai ser 1 hora. Então, 1 hora menos 0 horas vai dar 1 hora. Então, basicamente, eu vou ter me deslocado 100 quilômetros em 1 hora. Então, a minha velocidade média nesse trajeto vai ser 100 quilômetros por hora. Isso tudo o Leandro tinha passado para vocês na última aula, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, me perguntem, por favor. Tá bom?
E aí, só para fechar, ele passou também para vocês a equação horária do movimento retilíneo uniforme, que é essa formulinha aqui, que é uma formulinha que cai bastante. Vocês não precisam decorar de onde ela vem, basta decorar o formato final dela, como realmente está aqui. E ela nada mais é do que S, que é a posição final, que seria o SF aqui na fórmula da velocidade média, ele vai ser igual ao S0, que é a posição inicial, que é igualzinho o SI, que está aqui na fórmula anterior, mais a velocidade, que ela vai ser constante, então ela não vai variar durante a trajetória, vezes o tempo que a pessoa, o carro, o projétil, o ponto, seja lá o que for, vai demorar para percorrer essa trajetória. Beleza? Gente, vocês lembram disso? Vocês querem que eu retome alguma coisa? A gente pode retomar sem problema nenhum. Fechado? Vamos tocar o barco, então. Agora, a gente vai entrar em... Aqui a gente estava falando de MRU, que é movimento retilíneo uniforme. Agora a gente vai entrar em MRUV, que é movimento retilíneo uniformemente variado. Variado, o que ele varia? Movimento retilíneo uniformemente variado, basicamente, ele tem algumas características. O que varia nele é a velocidade. Então, se a gente estava falando que o carro, ao longo da estrada inteira, no MRU, ele iria a 100 km por hora constantemente, aqui, com a velocidade variável, essa velocidade vai mudar ao longo do tempo. Então, vamos supor que ele parte do repouso, então o carro está lá parado, e aí ele vai aumentando sucessivamente a velocidade dele. Aí vamos supor que no final da trajetória ele chegue lá a 120 km por hora, mas ele estava com 0, aí ele passou por 10, aí depois por 20, depois por 30, então ele foi aumentando essa velocidade sucessivamente, por isso que a velocidade é variável, e por isso que o nome desse movimento é uniformemente variado, tá? Mas não basta ele variar a velocidade, a aceleração dele vai ser constante. Putz, professor, o que é a aceleração? Como assim a aceleração dele vai ser constante? A aceleração nada mais é do que a variação da velocidade, em função do tempo, obviamente. Então, vamos supor, o carrinho também que está ali no comecinho da estrada, tá? Ele está a 0 km por hora porque ele parte do repouso. Ele vai chegar no final a 120 km por hora. Mas para ele chegar nesses 120 km por hora, ele vai aumentando a velocidade dele a uma aceleração constante. O que isso significa? Que a cada minuto, por exemplo, ele vai aumentar 10 km por hora. No minuto 1, ele vai aumentar 10 km por hora. No minuto 2, 10 km por hora. No minuto 3, 10 km por hora. Não vai acontecer, por exemplo, dele aumentar no minuto 1, 5 km por hora, e no minuto 2, 10 km por hora, e no minuto 3, 20, no minuto 4, 2, entendeu? Porque aí a aceleração, ela não seria constante. As variações de velocidade, elas mudariam de acordo com o tempo, tá? Então, por isso que a gente chama de aceleração constante. Mas a gente vai destrinchar agora um pouco mais desse conceito de aceleração. Vamos lá. A aceleração, como eu falei, nada mais é do que uma variação da velocidade. Então, a velocidade ela vai mudar. É isso que a gente tem que fixar na nossa cabeça. Tá? Então, por exemplo, a gente vai ter uma variação de 5 metros por segundo a cada segundo. Por isso que a aceleração é constante. A gente não vai ter uma variação de 5 metros por segundo no primeiro segundo, de 10 metros por segundo no segundo segundo. Não. Em todos os segundos, a gente vai ter a mesma variação de 5 metros por segundo de velocidade. Tá? E como é que a gente representa isso? Através de uma formulinha. E essa formulinha aqui, se vocês pararem para olhar, ela é totalmente análoga à fórmula da velocidade média, por exemplo. Se vocês lembram que eu passei no slide lá, retomando, a fórmula da velocidade, a gente tinha aqui um V igual a um ΔS sobre um ΔT. O que significava isso? Que a velocidade ela era igual a uma variação de posição, então ao deslocamento daquele carro, sobre a variação do tempo, em quanto tempo ele fez aquele deslocamento. Tá?
aqui, no caso da aceleração, a gente tem que a aceleração, ela nada mais é do que a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, vamos dar aqui um exemplo super besta. Imagina que você está caminhando aí no quarteirão da sua casa. Imagina que você partiu da sua casa para ir até o mercado, que é um trajeto de 100 metros. Obviamente que na sua casa você está parado, você vai começar a andar até chegar no mercado. Mas vamos supor que quanto mais você vai pegando o ritmo, mais rápido você vai andando. Porque antes você estava frio, tal, aí você estava andando meio preguiçoso, aí depois você foi pegando o ritmo, você foi andando cada vez mais rápido, tá? Imagina que quando você chegou no mercado, você estava andando a uma velocidade de, sei lá, sei lá, vamos dar um exemplo aqui de 1 metro por segundo. Você estava andando a 1 metro por segundo quando você chegou no mercado, que foi o auge da sua velocidade. Você foi percorrendo sucessivamente até chegar nessa velocidade máxima. E imagina que você demorou para isso, sei lá, 1 segundo que seja. Sei que isso é impossível, mas só para facilitar a nossa conta aqui. Então, basicamente, você aumentou 1 metro por segundo em 1 segundo. Isso significa que a sua aceleração vai ser de 1 metro por segundo, aqui em cima, que é a variação de velocidade, dividido por 1 segundo. Se a gente fizer essa conta 1 dividido por 1, vai dar 1. Ou seja, a sua aceleração nesse trajeto inteiro, ela foi de 1 metro por segundo, tá? A unidade de aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado, mas a gente pode entender como 1 metro por segundo a cada segundo, tá? Como eu escrevi aqui no exemplo. Gente, vocês têm alguma dúvida aqui? Vou até tirar um pouco para ver o chat. Se vocês quiserem mandar alguma coisa no chat, alguma dúvida, podem mandar. Boa. Parece que não tem nada. Espero que isso seja um bom sinal, e não um sinal de que eu estou falando um monte de besteira e ninguém está entendendo nada. Mas de verdade podem me interromper, tá bom? Por favor. Bom, voltando aqui então. A gente estava aqui nessa fórmula da aceleração. Tá? Eu trouxe essa fórmula da aceleração para cá e vamos desenvolver ela um pouquinho, igual a gente fez com a fórmula da velocidade lá atrás, que o Leandro fez com vocês na semana passada. Tá? Igual eu falei, delta representa variação em física, tanto aqui na velocidade quanto aqui no tempo. Então, a aceleração ela vai ser igual à velocidade final que você vai estar na trajetória, menos a velocidade inicial que você partiu no seu percurso, dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial, ou se não, pelo tempo que você gastou nessa trajetória, tá? Por quê? Porque normalmente, quando você vai cronometrar quanto tempo você chegou de um lugar até o outro, você parte o cronômetro do zero. Você não vai estar lá no cronômetro 2 minutos e aí vai depois ver se você chegou em 10 minutos e aí ver que entre 2 e 10 minutos tinha 8 minutos. A gente só está complicando a nossa vida e isso é muito raro de acontecer no dia a dia. Então, a gente pode simplesmente assumir que o nosso tempo inicial, ele sempre vai ser zero, porque a gente sempre vai partir o cronômetro do tempo zero. A gente abre o cronômetro do celular, lá está zero. Então, pronto. Qualquer número... Então, pronto. A gente tem aqui que a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos zero, é igual à aceleração. A gente sabe que qualquer número menos zero vai ser o próprio número. Então, 5 menos 0 é 5, 10 menos 0 é 10, 20 menos 0 é 20. Tá? Então, esse zero, basicamente, ele é anulado aqui. Então, a gente fica com uma formulinha que a aceleração ela é igual à velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo gasto ao longo dessa trajetória. Beleza? Bom, aqui eu perguntei para os professores de matemática, eles falaram que vocês já tinham visto equação de primeiro grau. Mas eu sei que esse é um tema que grande parte das pessoas tem dificuldade,
Então, se vocês não entenderam essa passagem aqui, por favor, abram o microfone e me interrompam agora, tá bom? Mas, basicamente, o que eu fiz foi, eu passei esse tempo para o outro lado da equação. E quando eu passo qualquer coisa para o outro lado da equação, eu tenho que fazer a operação inversa à que está sendo feita desse lado da equação. Então, nesse caso, por exemplo, o t ele está sendo dividido. Vocês conseguem ver a barrinha da fração aqui. V menos V0 estão dividindo o t. A operação inversa da divisão é a multiplicação, assim como a operação inversa da subtração é a adição. Tá? Então, eu nada mais fiz do que eu passei o t para o outro lado, fazendo a operação inversa, que é multiplicando. Então, ficou aqui que A vezes T é igual a V menos V0. Tá bom? Agora, eu vou fazer exatamente a mesma coisa com o V0. Eu vou passar ele para o outro lado da equação, fazendo a operação inversa que ele está sofrendo desse lado. Desse lado, ele está sofrendo uma subtração. A operação inversa disso, como eu falei há pouco, é a adição. Então, eu vou passar o V0 para o outro lado, somando. Então, eu vou ter que o V, que ficou sozinho desse lado da equação, ele vai ser igual ao V0 mais, porque eu passei o V0 somando, o A vezes o T, que já estavam aqui. Gente, vocês entenderam essa passagem? Vocês entenderam essa demonstração aqui? Ou vocês têm alguma dúvida? Eu vou parar aqui de novo para dar uma olhada no chat. Se vocês tiverem qualquer coisa, podem mandar no chat, se não quiserem abrir o microfone. Boa, show, que ótimo. Fiquei feliz, obrigado, gente. Fechado, então. Vamos voltar de onde a gente parou aqui, então. Essa equação que a gente chegou no final, esse V igual a V0 mais A vezes T, nada mais é do que a função horária da velocidade do movimento retilíneo uniformemente variável. Oh, meu Deus, que nome complexo e grande. Essa fórmula é uma fórmula muito importante no estudo do movimento na física, e vocês vão ver que tanto no Enem quanto em todos os outros vestibulares é uma fórmula que cai bastante. Essa demonstração que eu fiz aqui, isso daqui raramente cai e quase nunca é pedido em vestibulares, eu pelo menos acho que nunca vi. Então, se vocês tiveram alguma dificuldade com essa demonstração aqui, vocês podem simplesmente decorar essa fórmula aqui, que é o que todo mundo faz, e é uma fórmula que vai cair, vai ser muito importante para vocês aí nos vestibulares e no Enem, tá bom? Mas vamos seguir adiante agora. Então, basicamente, retomando o MR e o V. A gente tem a fórmula da aceleração, que é uma variação da velocidade dividido pelo tempo que demorou aquela trajetória toda na qual ocorreu essa variação da velocidade. A gente tem a função horária da velocidade, que foi essa que eu acabei de demonstrar para vocês, e a gente tem também uma função horária do deslocamento. Essa aqui eu poderia demonstrar para vocês assim como eu demonstrei a anterior, sem problema nenhum, mas eu só não trouxe a demonstração porque, igual eu falei, é uma coisa que nunca cai nos vestibulares, nunca cai no Enem, e porque como a nossa aula ela tem um tempo aí limitado de 55 minutos, eu também não queria abusar muito da boa vontade de vocês no sábado de manhã, tá bom? E também não é importante. Mas a gente pode simplesmente decorar essas três formulinhas do MR e o V, que elas vão nos ajudar e vão ser a solução de todos os problemas, ou pelo menos 95% dos problemas relacionados a esse tema, beleza? Eu quis trazer a demonstração de pelo menos uma delas para vocês, porque às vezes a gente fica muito com aquela ideia de que, ai meu Deus, física é só um monte de fórmula que são tacadas na nossa cabeça do nada e nada faz sentido, e eu acho que isso dificulta muito o entendimento da matéria. Então, eu queria mostrar para vocês como nem sempre as coisas não vêm do nada, às vezes a gente consegue entender, às vezes não, porque ninguém aqui é Einstein, né? Mas quando dá para entender, eu acho que sempre ajuda a fixar um pouquinho na cabeça também. Mas voltando, basicamente essas são as três fórmulas do movimento retilíneo uniformemente variado, e com elas vocês conseguem resolver 99% dos problemas. Beleza? Bom,
Eu trouxe aqui alguns exercícios, eu trouxe 2, na verdade. A nossa aula vai até 9h55, mas talvez ela acabe até antes, porque a gente passou rapidinho por essa parte da matéria e porque vocês entenderam super bem. Então, vamos ver se esses 2 exercícios vão super bem também. Aí eu dou até um tempinho de folga para vocês, se vocês quiserem trazer algum exercício da escola para a gente resolver junto, ou algum exercício de alguma lista, sei lá, que vocês estão fazendo para estudar e não estão conseguindo resolver junto. Beleza? Vamos lá, vamos ao primeiro dos exercícios. Um carro possui velocidade inicial igual a 2 metros por segundo e aceleração constante igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Após 4 segundos, qual será a sua velocidade final? Então, vamos voltar às formulinhas para ver. Vamos antes selecionar os dados do exercício, depois a gente volta às formulinhas para a gente ver qual delas a gente vai usar, tá? Começando. A gente sabe aqui que a velocidade inicial, então o nosso V0, ele vale 2 metros por segundo, porque está falando no enunciado. Um carro possui velocidade inicial igual a 2 metros por segundo. A gente sabe também que a aceleração ela é constante, então é um mRUV, e ela equivale a 5 metros por segundo ao quadrado. Aqui o quadrado está no lugar errado, gente, me desculpa, ele teria que ser em cima do segundos e não em cima do metros, mas ignore, tá bom? A aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. E, além disso, o último dado que o enunciado dá para a gente é que o tempo total dessa trajetória ele vai ser de 4 segundos. Então, o carrinho vai demorar 4 segundos para fazer esse percurso como um todo. Esses são os dados que a gente tem. E o que a gente quer é o V, que é a velocidade final. Então, se a gente voltar às nossas formulinhas aqui, qual delas vocês acham que a gente tem que usar? Alguém tem alguma sugestão? Quer abrir o microfone para falar? Vamos lembrar, a gente tem o V0, a gente tem o a gente tem o T, e a gente quer descobrir o V. Então, basicamente, acho que faz sentido a gente usar ela aqui. Oi? O Davi está falando aqui que é a segunda opção. Boa, perfeito, Davi, é isso mesmo, é a segunda opção. A gente vai substituir esses 3 valores que a gente já tem para conseguir encontrar esse valor aqui. Então, vamos lá, a gente tem aqui a seleção de dados do enunciado, e a gente vai usar a segunda opção, que é realmente V igual a V0 mais A vezes T. Vamos substituir, então, esses valores que o enunciado está dando para a gente aqui na fórmula. V vai ser igual a 2, que é o V0, certo? Mais 5, que é a aceleração, vezes o tempo, que é 4 segundos, vezes 4. Pronto. A nossa questão de física toda desse exercício acabou. Agora é única e exclusivamente matemática. Física realmente acabou, não tem mais o que falar de física aqui. Vamos só resolver isso daqui, essas continhas matemáticas, que a gente vai chegar na nossa resposta, tá bom? Então, ó, a gente tem aqui uma adição e uma multiplicação. A multiplicação sempre a gente tem que fazer antes da adição. Então, o que a gente vai fazer aqui é 5 vezes 4. Se vocês quiserem fazer aí, mas é uma conta não tão complexa que vai dar 20. 2 mais 20 vai dar 22. 22 metros por segundo, porque a gente consegue ver que todas as medidas de distância no nosso enunciado, elas estão em metros, todas as medidas de tempo, elas estão em segundos, consequentemente, as de velocidade em metros por segundo e as de aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a nossa resposta. Se a gente voltar ao enunciado, a gente vê que a resposta final é a letra D, 22 metros por segundo. 22 metros por segundo. Fechado, gente? Alguma dúvida aqui? Vou até abrir o chat aqui para ver. Mas boa, ninguém mandou nada. Show de bola, então. Vamos lá. Vamos ao próximo exercício, então. Bom, próximo exercício. Um carro parte do repouso no início de uma pista de corrida retilínea. Sua aceleração é constante e equivale a 5 metros por segundo ao quadrado de novo.
Após 10 segundos, quantos metros esse carro terá percorrido? Então, vamos de novo selecionar os dados aqui do exercício. Tá? Primeiro, a nossa posição inicial, que a gente representa pela sigla S0, ela é 0 metros. E como eu sei isso? Porque ele fala aqui para mim que um carro, ele parte do repouso no início de uma pista de corrida. Então, ele está no ponto zero dessa pista. Beleza, S0 igual a 0, é a posição inicial do carro. Além disso, a gente tem aqui que V0 igual a 0 metros por segundo. Ah, e como eu sei isso? Um carro parte do repouso. Então, inicialmente, no momento zero ou no momento inicial, ele está parado. Então, a velocidade dele é 0 metros por segundo. O que mais que a gente tem? A gente tem que a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Aqui está explícito, né? Sua aceleração é constante e equivale a 5 metros por segundo. Beleza, pegamos mais essa do enunciado. E, além disso, a gente tem que o tempo dessa trajetória é de 10 segundos. Por quê? Porque ele quer saber quantos metros o carro percorreu após 10 segundos. Então, ele vai estar ali percorrendo durante 10 segundos. Bom, perfeito. Esses daqui são todos os nossos dados. E agora, o que ele quer? Quantos metros o carro percorreu? Quantos metros o carro percorreu? Se ele partiu do ponto 0, então a posição dele inicial era 0 metros, a gente vai saber quantos metros ele percorreu a partir do momento que a gente souber a posição final do carro. E a gente vai saber a posição final dele, vamos supor que seja, sei lá, 50 metros a posição final dele. Como ele partiu da posição 0 metros e chegou na posição final de 50 metros, a gente consegue assumir que ele percorreu 50 metros. 50 menos 0 é 0. Beleza? Ficou claro? E qual fórmula a gente vai usar para saber qual foi a posição final desse carro, então, para a gente conseguir chegar à nossa resposta? Vamos voltar aqui às nossas 3 formulinhas. Opa, voltei demais, né, gente? Vamos voltar às nossas 3 formulinhas aqui. E dessas 3, qual que a gente vai usar? Alguém tem alguma sugestão? O Davi está falando a terceira no chat. A terceira, Davi. Muito bem, exatamente isso. A gente vai usar a terceira, por quê? Porque a gente tem o S0, a gente tem o V0, a gente tem o T e a gente tem o A. E a gente quer o quê? A gente quer a posição final, que seria o S. Então, beleza, vamos lá usar a nossa terceira. Aqui ela está. Vamos simplesmente substituir todos os dados que a gente conseguiu do enunciado na nossa terceira formulinha, beleza? Se a gente fizer isso, a gente vai ver que o S0, ele vale 0 metros, então a gente substitui aqui por 0. O V0, ele vale 0 metros por segundo, lembrando que o carro partiu do repouso, então é 0. O tempo, ele é de 10 segundos, então aqui a gente coloca um 10 no lugar do tempo. A aceleração, ela vale 5 metros por segundo ao quadrado, então a gente coloca aqui um 5 no lugar do nosso Azinho. O tempo, de novo, ele vale 10, então a gente coloca aqui um 10. E aqui esse quadrado, esse dividido por 2, eles já são sempre da forma. Beleza? De novo, o nosso problema de física acabou aqui. Agora ficou simples, ou não, para quem tem um pouco mais de dificuldade com matemática. Mas agora é meramente uma resolução matemática aqui. Todos os conceitos de física que a gente aprendeu, eles não entram mais na resolução do exercício. Vamos só fazer essa continha. Beleza? Igual eu falei também no exercício anterior, quando a gente tem multiplicação e soma numa equação, a gente vai sempre fazer primeiro a multiplicação. Tá? Então, esse 0, ele não está multiplicando por nada, ele fica aqui normal. 0 vezes 10. Qualquer número vezes 0, lembrando que vai ser sempre 0. Tá? Então, essa parcela aqui da nossa soma toda, ela também vai ser 0. Então, por enquanto, gravando, a gente tem um 0 mais 0. Beleza? Então, basicamente, a única coisa que a gente precisa fazer aqui é essa continha aqui. Tá? Vamos fazer primeiro 10 ao quadrado. 10 ao quadrado nada mais é do que 10 vezes 10. Se a gente tivesse aqui um 10 elevado a 3, seria 10 vezes 10 vezes 10.
3 vezes. Como a gente tem um 2, 10 vezes 10, 2 vezes ponto. 10 vezes 10, vocês conseguem fazer aí também, mas a gente sabe que dá 100, tá? 100 sobre 2, 100 dividido por 2. Quanto é que dá? Dá 50. Se a gente tiver 100 balas dividir entre 2 pessoas, cada pessoa vai receber 50 balas. 5 vezes o 50, que foi o resultado dessa fração aqui. 5 vezes 50, vocês podem fazer aí também, vai dar 250. Beleza. Então, nessa parcela a gente tem 0, nessa a gente tem 0 e nessa a gente tem 250. 0 mais 250. Todos concordam que dá 250? Alguma objeção? Boa, gente. Fechada. Então, basicamente, o nosso S final é 250 metros. Como o nosso S inicial era 0 metros, a distância percorrida, que foi o que ele percorreu da posição inicial até a posição final, foi 250 metros. Todos concordam? Alguém tem alguma pergunta? Não? Gente, eu vou até passar aqui para mostrar para vocês que essa era a apresentação que eu tinha para hoje. Foi rapidinho, porque vocês não tiveram nenhuma dúvida, mas eu consegui passar aqui para vocês, literalmente, todos os conceitos de MRUV, tá? Então, assim, quando cair qualquer exercício, seja no vestibular, seja no Enem, sobre movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, sobre algum movimento que seja uma trajetória em linha reta, que a velocidade varie, mas que a aceleração seja constante, ou seja, que a variação dessa velocidade ela seja constante. Então, no primeiro segundo, ele variou a mesma quantia de velocidade do que no último segundo, a gente consegue identificar que isso é um MRUV. E 99% dos exercícios de MRUV, como eu falei, eles são resolvidos a partir dessas 3 equações. A equação de aceleração, que é a variação da velocidade em função do tempo, a função horária da velocidade, que dá para a gente a velocidade final em função da velocidade inicial e da aceleração e do tempo, e a função horária do deslocamento, que dá para a gente a posição final em função da posição inicial, da velocidade inicial, do tempo e da aceleração, tá bom? Gente, basicamente é isso. Eu acabei aí uns 20 minutinhos antes, acho que para felicidade de todos.